Oi, esse vídeo é um vídeo um pouco diferente porque é uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais pessoal principalmente, que eu quero falar aqui. Como vocês bem viram no título, os últimos dias têm sido muito difíceis, não só os últimos dias, mas as últimas semanas. E eu vou explicar o que aconteceu, o que tem acontecido, e na verdade esse vídeo não é um vídeo muito para fazer conteúdo, etc. É um vídeo mais para mim. É um vídeo bem pessoal, um vídeo para me ajudar, basicamente. Para quem não sabe, eu tinha 2 cachorrinhos, 2 poodles, Clifford e Mel, eram os nomes deles. Por que tinham? Porque eles vieram a falecer há 10 dias, exatamente 10 dias. Hoje é dia 8 de maio de 2023, eles faleceram no dia 28 de abril desse mesmo ano, uma sexta-feira. E quem é próximo a mim, está vendo esse vídeo, meus amigos, eu peço desculpas se vocês estão tendo conhecimento dessa notícia através desse vídeo. Eu não falei para vocês, quem quer que esteja vendo, porque eu não estava me sentindo confortável para falar. Então, me desculpa. Algumas pessoas só ficaram sabendo logo que aconteceu, mas no momento foi uma coisa que me pegou bastante e nos dias seguintes eu não estava querendo falar muito. Até fazer esse vídeo é um pouco... não chega a ser difícil, mas parece diferente, de certa forma. Mas por que não só os últimos dias têm sido difíceis, mas como as últimas semanas? Bom, vou explicar um pouco melhor como era a situação. Eles já tinham 16 anos, mais de 16 anos, quase 17. Foi 16 anos, 10 meses e 7 dias, 16 anos, 10 meses e uma semana, que eles viveram. Então, para um cachorro eles viveram bastante. Para um cachorro da raça deles também eles chegaram a viver bastante. Embora Poodle sempre viva muito bem. E, obviamente, a gente sempre cuidou, deu carinho, deu tudo que deu para dar para eles. Mas, de alguns anos para cá, com a idade, eles foram desenvolvendo várias condições, doenças, etc. E eles sempre tiveram problema no coração, problema de respiração pesada, enfim, muitas coisas. E, obviamente, com o tempo essas coisas iam piorando, iam acarretando em outras coisas. Há alguns meses já, por conta da idade, de não terem mais a mesma mobilidade, o mesmo nível de atividade que eles tinham quando eram mais novos, eles acabavam tendo larva. Por quê? Por conta do cocô, por exemplo, ou porque se machuca e abre uma ferida, e aí pousa a mosca vai, bota a uva ali, e aí acaba tendo larva. E isso em si já é uma coisa ruim. Eles tiveram larvas em vários lugares, tiveram larva no rabo, tiveram larva nas costas, tiveram larva na boca, tiveram larva no olho, tiveram larva no cu, que foi uma coisa que eu não esperava. Eles tiveram, o macho, o Clifford, ele teve uma larva literalmente dentro do ânus. Então, isso por si já era uma coisa muito desgastante, muito difícil. Praticamente todas as vezes que eles tiveram, a gente levou no veterinário só quando a gente via que tinha como a gente cuidar com os medicamentos que eles já tinham tomado, porque eles já foram tantas vezes no veterinário para resolver isso, que a gente já tinha as medicações, quanto que tinha que dar por dia, etc. Então, às vezes, acabava que a gente mesmo medicava eles, e aí o problema se resolvia e ficava por isso mesmo. Mas não era só isso, o macho, ele estava cego já há bastante tempo, mas, obviamente, com o tempo ia piorando, ele ia perdendo cada vez mais a visão,
ele ficava batendo a cabeça em um monte de lugar, porque ele não enxergava, então ele ia andando, ia andando, ia andando, e aí batia com a cabeça. Às vezes ele se prendia em algum lugar, então isso também tornava as coisas um pouco mais dolorosas, ver essa situação. A fêmea, ela estava com vários tumores, né, que foram acontecendo ao longo do tempo, e fica um pouco mais difícil fazer cirurgia por conta da idade, embora não seja um fator que limita fazer uma cirurgia, continua sendo um fator de risco. Embora o risco sempre tenha, por conta da anestesia, com a idade e dependendo de como for a atividade cardíaca do paciente, se torna mais arriscado. Mas na mão do profissional certo, ele vai conseguir fazer aquilo decentemente e vai trazer o cachorro de volta. Mas enfim, tinha também essa questão. Ela, a fêmea, a Mel, ela teve que tirar a vesícula em 2020, se eu não me engano. E de lá pra cá ela continuou bem, mas é aquilo. A idade já era bem avançada nos dois. Há algumas semanas, ela, a fêmea, a Mel, ela teve um problema que a boca dela ficou muito inchada. Ela teve uma infecção na boca. A veterinária falou que foi uma úlcera, passou medicação para dar para ela. E aí com isso ela acabou não comendo direito, né? Quando ela estava com a boca inchada, porque doía, né? Incomodava, o que faz sentido. E aí a gente acabou começando a dar uma papinha para ela, embora ela tivesse com dificuldade de aceitar a papinha por conta da dor, né? Porque ela quase não mexia a língua por conta da dor. Mas aí, nesse mesmo tempo, não sei se por conta disso, não sei se uma coisa só ajudou a outra a acontecer, mas ela parou de andar, né? Ela parou de levantar, parou de andar. Ela começou a perder a força nas patas, ela começou a fazer um movimento com as patas quando botava ela em pé, que ela cruzava as patas, né? Tanto as da frente quanto as de trás, e às vezes as patas ela ia, ao invés dela manter as patas retas, ela ia juntando as patas, tanto as dianteiras quanto as traseiras. Ela ia juntando as patas de frente e de trás, meio que juntando todas as patas num ponto só. E aí ela foi perdendo o movimento. E foram mais de 10 dias com ela ficando só deitada. Ela ficava deitada o tempo todo porque ela não tinha força para levantar, ela não tinha força para ficar em pé, ela não tinha força para andar. A gente tentava ajudar ela a ficar em pé, a andar, a levantar, mas ela não estava conseguindo. E a gente cuidou, como a gente sempre fez. A gente estava tendo que dar comida para ela na boca, a gente estava tendo que dar suplemento para ela, para ver se ela ia voltar a andar. Só que ela estava com problemas na coluna toda, ela estava com infecções internas, ela provavelmente estava com leucemia também. Então a probabilidade dela voltar a andar era muito baixa mesmo. E foi no domingo que eu levei ela no veterinário, quando ela piorou e ficou sem andar, porque eu ia levar ela no veterinário para fazer cirurgia dos tumores, para tirar os tumores. Só que foi tarde demais, entre aspas, porque foi na semana que eu tava vendo para levar ela nesse outro veterinário, foi quando ela piorou e parou de andar. E aí a gente começou a tratar outra coisa. Ao invés de tratar o que eu queria tratar, a gente começou a tratar outra coisa. E aí, na segunda-feira, ela fez exame de imagem, ultrassonografia e raio-x. E aí que foi que viu que estava com infecções internas, foi que viu que a coluna estava com o espaçamento das vértebras bem reduzido. E também no exame de sangue que foi feito no domingo, viu que os níveis dela estavam bem alterados. E aí, juntando tudo, já conseguia ter
um panorama melhor do que estava acontecendo. E aí passou nessa semana inteira, né? Na semana seguinte, não lembro, no dia 27 eu deveria levar ela para fazer revisão, só que de segunda para terça, o macho, ele começou a ter um problema. Normalmente ele já latia de madrugada porque ele pedia biscoito pra gente. A gente dava comida, né, 2 vezes ao dia. E aí quando chegava de noite a gente ia e dava biscoito já próximo da hora de dormir, que era para eles terem um negocinho a mais ali e irem dormir. Só que às vezes ele latia 2, 3 horas da manhã porque ele queria mais e simples assim. Mas de segunda para terça, quer dizer, desde o final de semana ele estava começando a latir muito, de uma forma um pouco diferente. Não era o latido normal que ele tinha, mas de segunda para terça ele fez um quadro diferente. Ele latiu, né, como eu estava dizendo, e terça de manhã ele parecia que estava sem força. Ele não quis comer a ração, mas ele comeu a papinha, né, por vontade própria, tranquilamente. Só que ele estava encolhendo o corpo, ele estava pendendo a cabeça para o lado. E aí eu achei isso esquisito. Falei com a veterinária que atendeu a Mel. E aí ela tinha falado comigo que na terça ia estar lá de manhã. Na verdade, eu tinha falado com ela porque a Mel estava latindo também, porque ela não estava encontrando uma posição confortável, e como ela estava cada vez mais perdendo os movimentos, a gente tinha que encontrar a posição confortável para ela. Então, quando ela não estava numa posição confortável, ela ficava latindo para a gente ir lá ajudar ela a encontrar uma posição confortável. E aí eu falei com a veterinária isso, ela falou: terça eu tô lá de manhã e quarta eu tô o dia todo. E eu falei: tá bom, então terça eu levo lá. A revisão ia ser na quinta, mas a gente mudou para terça. E aí quando chegou terça, acabou que ela não conseguiu ir para a clínica, ela teve um imprevisto, e ela ia só quarta de tarde. E aí teve esse quadro do Clifford. De noite piorou, ele não estava conseguindo levantar direito, ele chegava a levantar às vezes, fazia força para levantar, a gente botava ele de pé, ele andava, mas ele estava pendendo cada vez mais a cabeça pro lado, e de noite ele não quis comer. Quer dizer, não é que ele não quis, ele não conseguia comer, ele não estava mexendo a língua. Então eu entrei em contato com a veterinária, mandei mensagem para ela quase meia-noite já, e de manhã, logo de manhã cedo, ela me respondeu falando. E nesse momento as coisas já estavam bem ruins. De terça para quarta eu dormi com eles aqui no meu quarto mesmo, eu botei eles no canto. E eles estavam bem ruins. Eu botei fralda nos dois, a Mel já estava de fralda já há bastante tempo, mas o Clifford eu tive que botar fralda também. E eu deitei do lado deles para dar apoio, porque naquele momento a gente já imaginava que a qualquer momento alguma coisa podia acontecer. E eu deitei no chão mesmo, botei as almofadas que eu tenho aqui no meu quarto no chão, deitei ali e fiquei. E fiquei do lado deles. Eu só fui conseguir dormir mesmo, era quase 8 horas da manhã. E aí eu dormi até 11 e pouca, então não dormi muita coisa. E aí eu acordei, tomei café, peguei eles e levei pro veterinário, que era para ver. A veterinária viu a situação do Clifford e disse que ele teve um AVC. Então, provavelmente ele teve um AVC de segunda para terça, ou ele teve alguns AVCs e a gente não conseguiu ver, até porque a gente não ficava do lado o tempo todo, né? Não tem como a gente ficar vendo o tempo todo. E a situação estava ruim. Ela falou que a gente tinha algumas opções, mas que a opção
que ela recomendava pessoalmente por conta da situação que ele principalmente estava, era a eutanásia. Eutanásia, para quem não sabe, é levar o animal ao sono profundo. Eu não digo que isso é sacrificar, porque para mim sacrificar é matar um animal quando o animal pode continuar vivendo. Quando o animal tem condição de continuar vivendo. Então, por exemplo, vamos botar aí os cavalos de corrida, quando quebram uma pata e aí vão e sacrificam. E isso, para mim, um animal com cuidado, ele pode continuar vivendo, mesmo que não para aquele propósito que usam ele, mas ele pode continuar vivendo mesmo assim, resolvem sacrificar. No momento, o Clifford já estava num nível onde para ele ia ser mais doloroso. E aí a médica falou isso, a gente aqui em casa conversou, no dia seguinte a gente tomou a decisão. Ela falou pra gente como que era, só que de terça, de quarta, que foi quando eu levei eles lá, até sexta, as coisas foram ficando cada vez piores. A gente estava tendo que dar comida pros dois na boca, a gente deu remédio pros dois para ver se eles iam melhorar, embora a gente soubesse que o tempo deles, não por conta do procedimento, mas por conta deles mesmo, já estava acabando, a gente foi até o final, até o último minuto, fazendo tudo como deveria ser feito. De quarta para quinta, de novo, eu dormi com eles. Dessa vez eu não dormi no chão, eu dormi na minha cama, o que para mim foi até pior, porque dormir no chão, pelo menos eu estava reto. Na minha cama eu tinha que ficar esticando o braço para baixo, eu ficava com o pescoço numa posição ruim. Mas, de novo, eu quase não dormi. Eu dormi em pílulas a noite toda. Eu só fui dormir lá para umas 2, 3 horas da manhã, porque eu não queria dormir, eu queria ficar ali vendo eles o tempo todo. E de madrugada o Clifford ficava choramingando, latindo, a cada 10, 15 minutos. Então eu ficava mexendo nele. E aí dormia 5 minutos, aí ele latia, eu ficava 5 minutos mexendo nele, aí passava 5 minutos ele latia, ou choramingava. E eu passei a noite inteira dessa forma, então de quarta para quinta eu devo ter dormido no máximo umas 2 horas também. E aí, quinta-feira foi piorando cada vez mais. A Mel teve um AVC provavelmente também, por conta de algumas coisas que ela fez, ela ficou se debatendo bastante. Ela se debateu quinta-feira de manhã, se eu não me engano. De madrugada eu não lembro, eu acho que talvez ela tenha se debatido também, mas eu não tenho muita lembrança. E aí durante o dia foi difícil, porque a gente sabia que o momento estava chegando. E foi difícil porque a situação estava piorando cada vez mais. A gente conseguia ver que estava acabando o tempo deles, de novo, não por conta do procedimento, mas por conta deles. Eles já não estavam mais em condição de continuar. De quinta para sexta foi talvez a noite mais dolorosa, porque o Clifford ficou latindo até as 4 horas da manhã. De 11 horas da noite até as 4 horas da manhã, sem parar. Eu voltei a deitar no chão, peguei o colchão, botei no chão do lado deles e deitei do lado deles. E ele ficou latindo das 11 horas da noite até as 4 horas da manhã e eu cuidando dele, tentando abafar o som para não acordar todo mundo, porque eu moro na casa com os meus pais, minha irmã mais nova e minha avó, e no dia minha irmã mais velha estava aqui também. E como minha irmã mais nova tinha aula no dia seguinte, minha irmã mais velha tinha que dar aula no dia seguinte, eu tentei abafar o som durante a noite para que não atrapalhasse elas. Mas acredito eu que naquele momento o Clifford estava meio que pedindo para que aquilo que ele estivesse sentindo, fosse dor ou o que quer que fosse, parasse.
né? Ele provavelmente estava num estado bem crítico. E uma coisa deles dois é que eles nunca foram de reclamar de dor, de nada. A única coisa que o Clifford reclamava era de dor de ouvido. Era a única coisa que ele reclamava, que ele latia quando estava com dor. De resto, eles nunca latiram de dor. Então, às vezes era até difícil a gente saber quando estava acontecendo alguma coisa, porque eles não latiam, eles não demonstravam. Eles só demonstravam quando era alguma coisa que deixava eles mais cabisbaixos, tirava força deles, e aí era nítido que tinha alguma coisa de errado. Mas de resto eles não demonstravam. E isso era uma coisa que tornava mais difícil ver quando tinha algum problema. Mas essa noite ele passou a noite inteira latindo. Então, naquele momento, para ele, já era... Acredito que na cabecinha dele, ele estava pedindo que aquilo ali parasse. Só. Fosse dor, fosse incômodo, o que quer que fosse. Tava num nível que, para ele, já não tava dando mais. E aí, 4 horas da manhã, ele parou de latir. Não por um bom motivo, mas por um motivo bem ruim, na verdade. Ele provavelmente teve um outro AVC. Ele teve um ataque epilético. A Mel teve um ataque epilético no dia anterior também. E ela provavelmente passou a noite inteira tendo microepilepsias. Porque ela passou quase a noite inteira se tremendo. E ele teve um ataque epilético às 4 horas da manhã. Era, sei lá, 4h05 quando ele teve, que foi quando ele parou. Ali, quando eu vi que ele estava começando a ter esse quadro epilético, eu levantei, eu estava deitado, eu sentei e fiquei ali tentando cuidar dele, até que o ataque epilético parou. O coração dele estava disparado, a respiração dele estava pesada. Eu fiquei ali fazendo carinho nele, cuidando dele, até ele acalmar. Ele acalmou, ficou ali deitado durante a noite. Eu acabei pegando no sono algum tempo depois, até porque eu estava bem cansado dos últimos dias. E só que é aquilo, eu não estava dormindo profundamente. Qualquer coisa que acontecia, eu abria o olho, levantava a cabeça. Quando foi mais ou menos umas 6 horas, a minha irmã mais nova veio falar com eles e falou pela última vez. Pouco tempo depois, a minha irmã mais velha também veio falar com eles, já quase 7 horas da manhã. Antes dela sair, ela veio, falou com ele, chorou. E aí foi quando realmente as coisas ficaram bem piores. A Mel, como eu disse, estava tremendo a noite toda e já não estava mais respondendo tão bem. O Clifford, logo depois que minha irmã falou com ele, por volta de umas 7h20, ele teve outro ataque epilético, outro AVC, não sei exatamente o que foi. Ele se debateu bastante. Naquele momento, assim como quando aconteceu às 4 horas da manhã, eu achei que ele ia partir, mas não aconteceu naquele momento. O coração dele continuava disparado, a respiração continuava pesada. E menos de 10 minutos depois ele teve outro. E naquele momento ali, quando ele teve o ataque, ele continuou vivo. Eu olhei pra ele e falei: meu filho, você é muito forte. Porque realmente não é qualquer um, seja animal, seja humano, que suportaria passar por 3 ataques epiléticos em 3 horas, sendo que 2 deles tiveram um espaçamento de 10 minutos, menos de 10 minutos, e continuar com vida. Não na idade que ele tinha. E aí,
quando isso aconteceu, eu e os meus pais, a gente tinha planejado levar eles 10 horas da manhã. E aí quando isso aconteceu, eu fui logo falar com a minha mãe, acordar ela, falar, ó, vamos mais cedo, porque eu não acho que eles vão aguentar até 10 horas da manhã. E na hora eu achei que quem não fosse aguentar mesmo fosse o Clifford, que a Mel ia aguentar um pouco mais ainda. Eu levantei então, tomei meu café, tomei um banho, meus pais levantaram e aí eu fui descer com eles. Eles estavam numa caminha cinza que a gente tem ainda. E eu desci com eles, peguei a caminha, desci, era umas 8 e pouca, e eu fiquei ali do lado deles o tempo que fosse ali. Eu já estava praticamente arrumado. Meus pais estavam tomando café, etc. E quando foi 9 horas, exatamente às 9 horas, a Mel começou a fazer um movimento diferente. Eu vi aquilo, eu vi que o batimento dela estava diminuindo, a respiração dela estava ficando mais fraca. Eu fui e falei com a minha mãe, ó, eu acho que a Mel tá indo. E aí eu voltei, sentei ali do lado deles, botei a mão ali no peito dela, fiquei monitorando os batimentos dela. E aí ela foi. Eu vi ela indo. Eu tava ali do lado. Embora eu acredito que para ela tenha sido confortante me ter ali do lado dela, ter essa imagem na cabeça é difícil. Na hora, no dia, a imagem em si não me pesou muito. Não fiquei com a imagem na cabeça nos dias seguintes. Mas hoje, nos últimos 4, 5 dias, a imagem tem estado na minha cabeça com certa frequência. Tanto dela quanto dele. E aí, a gente foi, tirou ela da caminha, botou ela numa outra casinha. E foi pra clínica com os dois. Ela, a gente levou pra ser cremada. E ele a gente levou pra fazer o procedimento da eutanásia. A gente chegou lá. Um tempo depois a gente foi atendido. E aí ele fez o procedimento. E eu tava segurando ele no momento. E de novo, eu vi. Né? Eu vi o momento. Dele eu acho que foi mais... Me doeu menos a imagem. Me dói menos a imagem. Porque a gente induziu ele ao sono profundo. Eu não vi a situação que ela passou nele, no caso. Ele foi induzido a um estado um pouco mais leve, um pouco mais relaxado para que fosse induzido ao sono profundo. Ela não. Ela eu vi como foi. E doeu, dói. E os dias seguintes foram talvez tão difíceis quanto. Uma coisa que eu não falei com ninguém ainda foi que nos dias seguintes eu ouvi eles latirem, eu tive o pensamento do cotidiano de tenho que ir ali ver se tá mijado, se tá cagado, se eles estão bem. Eu ouvi barulho da pata numa noite de madrugada. E esses momentos foram os momentos que mais doeram nos dias seguintes, porque foi aquele pensamento de tá ali, olha, aconteceu, tá latindo, preciso lá ver. E aí um segundo depois cai a ficha e fala não tem nada. O dia que mais me doeu foi o dia que eu desci, era 1h pouca da manhã, eu desci pra lavar uma louça que tinha na pia, e quando eu
tava ali na cozinha, eu ouvi o barulho de pata, né, como se fosse da unha deles batendo no chão. E aí, sempre que eu descia de madrugada e ouvia o barulho da pata, o primeiro pensamento que me vinha depois deles já estarem mais velhos era: tomara que eles não tenham mijado e cagado o chão. E aí esse pensamento me veio na cabeça. Eu ouvi o barulho da pata, esse pensamento me veio na cabeça. E eu virei instantaneamente para ver como que tava, se tava mijado ou não, quem era, se era o Cliff ou se era meu que tava de pé. E aí eu olhei e eu vi ali onde eles ficavam vazio. E aquilo ali que me doeu mais nos dias seguintes. Depois que eu já tinha melhorado, de certa forma. E ver aquilo ali, ter o estalo, foi difícil, tem sido difícil, né? Eu já tô melhor do que eu tava na sexta-feira, que aconteceu no dia 28, mas ainda assim é difícil. É um momento de dor diferente, um momento de luto diferente. E é aquilo. Era um cachorro, sem mais. Eu passei a minha vida inteira cuidando desses cachorros. Eles nasceram, eu tinha 5 anos de idade. Eles nasceram dia 21 de junho de 2006. A minha irmã tinha 4 meses de vida. E eu dei uma madeira pro Clifford quando ele era bem novo. E ter as duas imagens na minha cabeça. A imagem dele recém-nascido, eu com uma mamadeira desse tamanhozinho, dando leite para ele tomar. Ou leite ou água, não lembro o que era. Ele menor que a palma da minha mão. Do que a palma da minha mão é hoje. Provavelmente na época ele não era menor que a palma da minha mão. E ver eles crescidos com 16 anos, na situação que eles estavam, e eu de novo cuidando, tendo que dar de novo comida, bebida na boca, dói. É uma combinação de imagens que dói, de pensar, de ver, de lembrar. E é difícil, é bem difícil. E é aquilo, como eu falei no início, não é um vídeo para conteúdo nem nada, tanto que esse vídeo está extremamente longo. É um vídeo para mim, é um vídeo para eu botar isso para fora, porque eu preciso. Eu precisava, só que eu não estava me sentindo bem conversar com outras pessoas sobre o assunto, porque eu tenho uma questão pessoal que eu sinto que eu normalmente vou incomodar as pessoas quando o assunto é delicado ou alguma coisa assim. Então eu simplesmente decidi não compartilhar com ninguém. E uma coisa que me ajuda bastante quando eu tô mal, quando eu tô em qualquer estado extremo de emoção, né? Quando eu tô muito feliz, quando eu tô muito triste, quando eu tô com muita raiva, é escrever. Então, uma coisa que me confortou tanto nos dias anteriores quanto nos dias posteriores foi escrever. Um projeto que eu tenho em mente, que eu pretendo botar para frente nos próximos meses, é um curta sobre eles, né? Em homenagem a eles. Eu já queria fazer esse filme há bastante tempo e agora eu vejo que é quase que um dever para mim, pessoalmente falando. Então, nos próximos meses eu vou terminar de escrever. Não falta muita coisa, na verdade. E aí eu vou revisar.
e vou começar os trâmites para botar esse projeto em execução. E é basicamente isso. Eu tomei esse tempo todo. Dessa vez não vou falar sobre me prolongar em nada, porque eu precisava tomar esse tempo. Como eu disse, não é um vídeo para os outros, não é um vídeo para conteúdo, é um vídeo para mim, é um vídeo para o meu processo de luto, para externar tudo isso que está aqui dentro. De novo, eu peço desculpa àqueles que eu poderia ter falado sobre o assunto, mas não falei, e é isso. Obrigado a quem está aqui até agora, e semana que vem eu tô de volta.